Provérbios capítulo 1 nos apresenta o autor de Provérbios e nos apresenta os objetivos desse livro na Bíblia. O capítulo 1 nos diz que o livro de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão. Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. O versículo 2 até o 6 nos falam qual o motivo pelo qual Provérbios foi escrito. Versículo 2: Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Versículo 3: Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. 4. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Então, no versículo 4, não existem desculpas para aquelas pessoas que erram demais e dizem assim: é que eu era muito novo, é que eu era muito jovem, é que eu não sabia como tomar as decisões da vida. Se você é jovem, você pode meditar em Provérbios e conhecer os caminhos corretos, justos e honestos que vão levar você para ter uma vida boa. E mesmo que você tenha cometido erros no passado e esteja sofrendo as consequências das suas decisões erradas, Deus, com base nesse texto escrito pelo rei Salomão, está dizendo para mim e para você: se você começar a seguir esses provérbios, esses conselhos, a sua vida pode ser endireitada completamente. Ela não vai ser endireitada do dia para a noite, porque quando você toma uma decisão, existem consequências que precisam de tempo para que as coisas se consertem. Mas se você seguir por esses caminhos, você, com o tempo, vai endireitando tudo aquilo que precisa ser corrigido. Versículo 5: Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos. 6. Fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Os versículos 5 e 6 dizem: mesmo que você já seja inteligente, já esteja no bom caminho, sempre você pode aprender alguma coisa a mais e aperfeiçoar ainda mais os seus caminhos para uma vida bem melhor. Então, Provérbios é um livro que alcança a todos, para dar sabedoria a todos, para trazer bons conselhos a todos, como diz o versículo 2 ali no topo da tela, e ajuda-nos a ter os pensamentos, a entender os pensamentos mais profundos. Esses pensamentos mais profundos são os pensamentos de Deus para nós. Eles nos ensinam, no versículo 3, a viver de maneira inteligente com correção, justiça e honestidade. O versículo 4 fala que pode alcançar pessoas sem experiência e ajudar os jovens a tomarem os caminhos corretos da vida. E os versículos 5 e 6 nos dizem que, mesmo quem já é sábio, pode aprender ainda mais a respeito da instrução e ter os seus caminhos aperfeiçoados. Agora, no versículo 7, nós lemos que para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. Temer a Deus quer dizer ter extremo respeito por Deus. No dicionário, a palavra temer tem dois sentidos. O primeiro sentido é ter medo, e o segundo sentido é ter muito respeito por alguém. É nesse sentido que a Bíblia diz nesse versículo 7: para ser sábio é preciso primeiro, a primeira coisa que precisamos fazer é ter extremo respeito a Deus. Ele é o Senhor. Quando diz aqui o Senhor em letra maiúscula, quer dizer que ele criou os céus e a terra. Ele criou todas as coisas que existem no mundo
e ele criou cada coisa para um propósito. Ser sábio é respeitar quando Deus formou você como homem. Significa que você foi nascido para ser um homem. Ser sábio é respeitar quando ele escolheu você para ser mulher. Se você nasceu mulher, ele escolheu você assim. Ser sábio é reconhecer que Deus, ele não falha, ele não errou quando você foi gerado, quando você foi gerada. Você foi gerado para ser a imagem e semelhança dele. Muitas pessoas querem mudar essa a sua o seu sexo, dizendo que são mulheres quando nasceram como homens, que são homens quando nasceram como mulheres, mas a verdade é que para ser sábio é preciso primeiro ter extremo respeito a Deus, o Senhor. Ele criou todas as coisas de maneira correta. Ele sabe exatamente por que ele criou você da forma como criou. Para ser sábio, é preciso primeiro ter extremo respeito a Deus. Ele é o Senhor. Tenha extremo respeito a Deus e reconheça que, apesar das dificuldades da família em que você nasceu, Deus tem solução para transformar o seu pai, a sua mãe. Tem pessoas que reclamam, dizendo: por que eu não nasci naquela outra família que é mais rica, naquela outra família em que parece que as pessoas estão tão mais felizes? Aquelas famílias que você vê que as pessoas estão mais felizes são famílias em que as pessoas ali estão tomando decisões diárias de fazer a coisa certa. Então, se você começar a tomar as decisões diárias de fazer a coisa certa, Deus transforma o mundo ao seu redor. Pela sua vida, ao invés de reclamar do seu pai e da sua mãe, sendo você a diferença, manifestando você o amor de Deus e revelando a transformação de Deus na sua vida, você transforma o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos. Eles verem em você que você é a mudança, faz com que o mundo ao seu redor fique modificado e transformado. Então, a mudança começa em mim, a mudança começa em nós, a mudança começa com você, tendo extremo respeito a Deus. E se não é possível mais mudar o ambiente em que você está, o próprio Deus te dará uma orientação para que você saia do lugar em que você está e Ele mesmo preparará um novo caminho para você. Deus fez isso com Abraão. Quando você lê o livro de Gênesis, ali no capítulo 12, você pode ler depois, você verá que Abraão era um homem que estabeleceu o extremo respeito a Deus. Ele estava no meio de um povo que adorava outros deuses. Não havia solução, porque aquelas pessoas não queriam mudança. Então Deus um dia vem a Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então Abraão, que tinha extremo respeito a Deus, organizou todas as suas coisas e saiu com a sua esposa para uma terra que ele nem sabia onde seria, mas ele, por ter extremo respeito a Deus, seguiu e partiu, e Deus o abençoou porque ele honrou o Senhor. Então, para ser sábio, é preciso primeiro, a primeira coisa que devemos fazer é ter extremo respeito a Deus, que é o Senhor. Ele sabe como resolver as situações da vida de uma maneira que eu e você não sabemos, porque ele é o Senhor. Ainda no versículo 7, os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Os tolos são aqueles que não querem saber de conhecer a respeito de Deus. Eles querem apenas fazer a própria vontade.
eles seguem, tomando as suas próprias decisões, muitas vezes dando cabeçadas na vida, porque não buscam conhecer a sabedoria. A sabedoria é a vontade de Deus. A sabedoria são os conselhos de Deus. E nós temos acesso a essa sabedoria lendo Provérbios. Deus usou o rei Salomão para escrever esse capítulo, esse livro da Bíblia, para trazer orientações para sermos corretos, justos e honestos, para termos sabedoria. Os tolos não querem saber disso, eles não querem aprender. Se você quer ser sábio, tenha um coração disposto a aprender. Versículo 8. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. 9. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Os versículos 8 e 9 nos mostram que, na maioria das vezes, o nosso pai nos ensina aquilo que é para o nosso bem. Na maioria das vezes, a nossa mãe deseja o nosso bem. Existem situações em que o pai e a mãe são pessoas que desonram os filhos, são pessoas que vivem uma vida irresponsável. Talvez o seu pai e a sua mãe nem pensaram quando formaram você, e talvez a sua mãe até diga para você que um aborto seria melhor do que você. Conheci outro dia uma mãe que dizia isso para sua filha que já estava com 17 anos. E aquela filha sempre estava triste, dizendo: há muitos anos a minha mãe sempre fala: eu preferia um aborto a ver você aqui com vida. Até que um dia essa mãe teve um encontro com Jesus, se arrependeu e passou a amar a sua filha, mas até então ela dizia isso todos os dias: eu queria um aborto ao invés de ter tido você. E talvez você passe por essa situação, mas essas situações são situações em que dependem da transformação do seu pai e da sua mãe. Não guarde mágoa, não fique com ressentimento. Essa menina de 17 anos pôde ir até a igreja, conhecer a Jesus e falar de Jesus para a sua mãe, e a sua mãe se arrependeu no momento em que conheceu a Jesus. Mas na maioria das vezes, o pai e a mãe querem o bem do filho. Então, os versículos 8 e 9 dizem: escute as recomendações do seu pai e da sua mãe, porque os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter. Assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência, você vai encontrar caminhos melhores para a sua vida. E se o meu pai e a minha mãe querem dar palpites e falar a respeito de como aplicar o meu dinheiro, de como escolher uma pessoa para o casamento, e eles não têm instrução para isso, então perdoe o seu pai e a sua mãe. Se você teve acesso a outras pessoas que têm mais informação que o seu pai e que a sua mãe, que podem trazer conselhos que realmente são melhores do que aqueles que o seu pai e a sua mãe está dando a você, talvez você entrou em uma igreja, conheceu pessoas dentro dessa igreja, pessoas que realmente têm muita sabedoria e conhecimento para trazer a você, respeite o seu pai e a sua mãe e viva de acordo com os conselhos da Bíblia. Lembre-se de uma coisa: mais do que ouvir e obedecer o seu pai e a sua mãe, você deve ouvir e obedecer em primeiro lugar a palavra de Deus. Se o seu pai ensina você a corromper, ignore o conselho do seu pai e prefira fazer a coisa certa, sendo honesto em todos os seus negócios, porque Deus Pai vem antes do que o nosso pai biológico e do que a nossa mãe biológica, ou para quem foi adotado, do que o pai ou a mãe adotivos. Deus Pai, ele tem a verdadeira palavra, como nós lemos no versículo 7. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. Em primeiro lugar, temer a Deus.
Por isso o versículo 7 vem antes do 8 e do 9, porque primeiro nós temos extremo respeito por Deus Pai, porque Ele é o Senhor. Ele é o dono da vida e o dono de todas as coisas. Em segundo lugar, nós ouvimos o nosso pai e a nossa mãe, porque eles nos geraram e eles, na maioria das vezes, desejam o nosso bem. Se o seu pai e a sua mãe estão dando um conselho que você percebe em razão dos conhecimentos que você adquiriu conhecendo outras pessoas, você deve respeitar o seu pai e a sua mãe. Vamos lembrar aqui que tem um livro chamado Pai Rico e Pai Pobre, que foi escrito por Robert Kiyosaki. Nesse livro, ele conta que o pai dele não administrava muito bem dinheiro, mas ele tinha um amigo que se chamava Mike e cujo pai sabia muito bem administrar empresas. Então, ele começou a andar com o Mike e começou a ouvir os ensinamentos do pai do Mike e aprendeu finanças. Então, no caso dele, ele não escutava o próprio pai biológico, porque o pai biológico não tinha conhecimento de finanças, mas ele escutava o segundo pai. Por isso que ele escreveu o livro Pai Rico e Pai Pobre. Ele estava dizendo: o meu pai rico foi o pai do meu amigo, que me ensinou como lidar com finanças. E o meu pai pobre era o meu pai biológico, mas eu aprendi as orientações sobre finanças com o pai rico, o pai do meu amigo. Muitas vezes você pode aprender com outros, os pais dos amigos, com outras pessoas à sua volta, mas sempre avalie os conselhos com base no que a Bíblia ensina a nós. Versículo 10. Agora, existe um trecho que fala que todos os dias no mundo nós recebemos propostas para praticar o mal, mas nós devemos vencer essas propostas. Veja o que diz aqui do versículo 10 em diante. Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. 11. Eles poderão dizer: venha, vamos matar alguém, vamos nos divertir, atacando pessoas inocentes. 12. Estarão vivas e com saúde quando as encontrarmos, mas nós acabaremos com elas. Versículo 13. Acharemos todo tipo de riquezas e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. Versículo 14. Venha com a gente, que nós repartiremos o que roubarmos. Versículo 15. Filho, não ande com gente dessa laia. Fique longe deles. 16. Eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. 17. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. Versículo 18. No entanto, esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. Então, do versículo 10 até o versículo 18, nós vemos que nesse mundo muitas vezes aparecem pessoas com propostas para enganar, roubar, corromper, trapacear, subornar, mentir, adulterar, ser infiel em relação ao seu casamento, viver no meio de bebedices, enganar outras pessoas e tirar vantagem de outras pessoas. O versículo 10 ao 18 está nos dizendo: fuja dessas pessoas, não aceite conselhos perversos, conselhos do mal. Eles não ficam tranquilos enquanto não fazem alguma coisa errada. Eles têm, como diz o versículo 16 aqui, eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. Matar não é só o homicida. Tem pessoas que matam as outras pessoas desprezando as outras. Aquele grupo de pessoas que são arrogantes, que são orgulhosas, aquele grupo de pessoas que se reúne para dizer que eles são melhores do que os outros, são grupos de pessoas que estão dispostos a matar os outros. Eles matam os outros desprezando, mostrando que eles são superiores, ridicularizando, praticando bullying e diminuindo outras pessoas. São formas de você matar a alegria do próximo, matar a vida de outras pessoas. E o versículo 17 e 18 fala que não adianta você colocar uma arapuca quando o passarinho está olhando, mas essas pessoas que fazem essas maldades,
elas são exatamente como o passarinho. Eles não estão vendo que eles estão armando uma arapuca para eles mesmos, onde eles mesmos vão morrer. O que o texto quer dizer é que, quando uma pessoa se entrega para uma disposição de fazer o mal, ela está caindo em uma arapuca, em uma armadilha, em que ela fica presa, acorrentada, com o desejo de praticar o mal. Ela se prende, ela fica dentro daquela caixa de sempre fazer coisas ruins, de sempre fazer o mal. E quando ela fica presa naquela caixa, ela não consegue mais sair daquela prisão e receber Jesus. Ela não consegue sair daquela prisão de continuar sempre praticando as maldades. Ela fica com dificuldade de praticar o bem. De tanto que ela tem sede de fazer as coisas ruins em relação ao próximo, de enganar, roubar, matar, ela vai ficando cada vez mais corrompida e fica como um passarinho preso naquela cilada, naquela arapuca. Então, Deus está dizendo: não se envolva com eles, porque daí você vai começar a gostar de fazer essas coisas e isso vai ficar como uma coisa natural para você. Você vai perder a razão, a inteligência de perceber o quanto é ruim ser assim, mal, e vai ficar igual a eles, acorrentado nesse mundo de coisas erradas. Versículo 19. O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isto: acaba sendo morto. O versículo 19 ele termina esses versículos que nós acabamos de ler, dizendo que quem procura ser rico praticando as coisas erradas, em algum momento vai se deparar com alguém que não vai aceitar ter sido enganado e vai acabar procurando matar aquele que o enganou. E quando o versículo 19 fala assim, acaba sendo morto, também existe a morte espiritual. A pessoa faz todas essas coisas erradas e ela fica morta espiritualmente. Ela fica acorrentada dentro da arapuca e não consegue mais sair. Como um passarinho que fica preso na arapuca, aquele que faz coisas erradas morre moralmente, morre eticamente, morre nos seus valores como ser humano, como alguém que tem capacidade de ter amor, se compadecer, de buscar a vontade de Deus para ajudar outras pessoas. A pessoa morre completamente como ser humano. E é isso que tem acontecido com muitas pessoas. Nós vemos que as pessoas começam a buscar dinheiro, riquezas e poder. Muitos políticos entraram no mundo dizendo: eu quero ganhar poder, porque eu quero administrar os recursos públicos, e acabaram se pervertendo, caindo em corrupção e já nem se preocupam mais com o desvio dos recursos públicos que não chegam na educação, na saúde, que não chegam para as crianças, para os idosos, para a população, para os medicamentos que estão nos postos de saúde. Eles se perverteram tanto que eles não se importam mais com isso. Que eles dizem para você assim: se não tem dinheiro para a carne, então coma abóbora. Se você não tem abóbora, então dê um jeito. Eles falam isso com naturalidade, eles não se importam mais de tanto que se corromperam, de tanto que fizeram coisas erradas. Morreram como pessoas, morreram no seu relacionamento e acesso com Deus. Agora, o versículo 20, existe um convite para que nós busquemos a sabedoria. Ele fala do versículo 20 em diante que a sabedoria aparece aqui no versículo 20 com letra maiúscula. Veja, diz assim: escutem a sabedoria com letra maiúscula. Essa sabedoria é uma pessoa, é a pessoa de Deus, é a pessoa de Cristo que veio na terra e morreu por nós para nós termos a salvação. Essa sabedoria está gritando nas ruas e nas praças. Versículo 21. Nos portões das cidades e em todos os lugares onde o povo se reúne, ela está gritando alto assim. Você pode pensar, como que essa sabedoria está nas ruas e nas praças gritando?
ela está na minha vida e na vida de todos aqueles que distribuem folhetos, na vida de todos aqueles que estão pregando o reino de Deus. Ela está na vida daqueles que escreveram livros que trazem orientações a respeito de fazer a coisa justa, verdadeira e honesta. A sabedoria está na vida do seu vizinho, do seu pai, da sua mãe, do seu amigo, que fala para você a respeito de fazer a coisa certa. Todo mundo tem acesso a alguém que fala da verdade. Mesmo aquele que é traficante de drogas, que está numa comunidade que cresceu no meio de pessoas violentas, sempre tem alguém que está com uma Bíblia, que está pregando a palavra. Sempre em todos os lugares tem uma porta aberta, onde o reino de Deus está sendo pregado. Então o versículo 20 está dizendo assim: escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças. Em todos os lugares você consegue perceber e ver a sabedoria. Versículo 21. Nos portões das cidades, em todos os lugares onde o povo se reúne, ela está gritando alto assim. Veja o que a sabedoria está dizendo. 22. Gente louca, até quando vocês continuarão nesta loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Aqui a pergunta é: até quando vocês vão dizer que não vale a pena seguir a Deus? Que seguir a Deus é quadrado? Que seguir a Deus é muito chato? Que seguir a Deus exige muita renúncia? E para que viver uma vida de tanta renúncia se eu tenho a liberdade de fazer tudo o que eu quiser? O mundo apresenta essa proposta. Você é livre, você pode ser o que você quiser. E dizem tanto que você pode ser o que você quiser, que dizem para o homem, você pode ser mulher. Dizem para a mulher, você pode ser um homem. Dizem para as pessoas, se você se sente como um animal, você pode sair na rua, andando de quatro e miando, ou então latindo como se fosse um animal. Mas a verdade é que tudo isso são propostas do mundo louco, em que até mesmo as mulheres e alguns homens estão pegando uma boneca de borracha e dizendo, é a minha filha, pegando um boneco e dizendo, é o meu filhinho, e dizendo, olha aqui o meu bebê. Todas essas coisas estão acontecendo no mundo que está mergulhado em loucura. Por quê? Porque estão esquecendo do versículo 7, que fala aqui que o princípio para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, ter extremo respeito a Deus, porque Ele é o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. De tanta tolice de não querer aprender, nós estamos vivendo um mundo em que as pessoas estão vivendo essa loucura. Mas a sabedoria está chamando e dizendo, versículo 22, gente louca, até quando vocês continuarão nesta loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Ele está nos convidando para aprender. Versículo 23, escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Versículo 24, eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. 25, vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. 26, assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei, e quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. A partir do versículo 26, nós lemos aqui que todo aquele que prefere seguir a sua liberdade longe de Deus sofre as consequências das suas próprias decisões. Versículo 27, ele fala que eu zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldades. Eu rirei quando estiverem passando por sofrimentos e aflições. 28, então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, que aqui está em letra maiúscula, representa Deus, não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Isso acontece quando as pessoas tomam decisões erradas e depois elas se arrependem em razão dos erros que cometeram por causa do sofrimento que passam. Então elas entram na igreja e dizem, Deus, me responde logo,
me dá rápido uma saída, me dá logo uma resposta. E elas chegam na igreja e elas pensam que Deus vai mudar a vida delas como que num passe de mágica. Deus, ele perdoa a pessoa quando ela se arrepende, mas ele vai olhar e vai dizer: as decisões que você tomou geram consequências e essas consequências elas vão acontecer e você terá de responder por elas. É por isso que muitas pessoas entram na igreja e depois elas começam a passar por um processo onde elas precisam aprender a resolver aquilo que praticaram antes no mundo. Quando você faz coisas erradas, como por exemplo, mentir, trapacear e enganar, aquelas pessoas que foram enganadas, elas ainda querem uma reparação da sua parte. Você terá muitas vezes que abrir mão das suas riquezas para pagar os débitos que você cometeu no passado. Se você matou alguém ou praticou algum roubo ou algum furto, você terá de cumprir a sua pena para que você honre a lei aqui na terra e você será salvo, mas terá que pagar pelas consequências. É isso que esses versículos 26 e 27 estão dizendo, que você vai chamar a Deus, mas Deus vai zombar. Significa, Deus vai dizer: você terá que pagar pelos resultados, pelas consequências do que você fez. Os ventos de dificuldade virão sobre você. Não significa que Deus não perdoa. Ele perdoa, mas esses versículos estão deixando muito claro: você vai pagar as consequências do que você fizer. Versículo 29. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor, ou seja, a respeitar a Deus em primeiro lugar, como o Senhor. Versículo 30. Não aceitaram os meus conselhos nem prestaram atenção quando os corrigi. O versículo 30 fala para prestar atenção quando você é corrigido. Quando você é corrigido, aceite a correção, porque isso vai livrar você do mal. 31. Portanto, ou seja, por tudo isso que vocês fizeram, vocês receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Veja que o próprio Deus fala: vocês vão receber as consequências do que vocês fizeram. 32. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Veja que o 32 fala: você só morre porque você é tolo, porque você recusou a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos porque estão satisfeitos consigo mesmos. 33. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. E se você quer ter essa sabedoria, quer ter essa orientação de Deus, você precisa aceitar a Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus. Ele morreu na cruz para justamente nos dar a salvação desse mundo errado. E se você quer ter Jesus para acessar a Deus, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida que está no céu e me dá o teu Espírito Santo para me guiar aqui até a eternidade. Amém. Nessa oração, você pediu para Jesus ser o teu Senhor. Então significa que agora você tem temor a Deus, você respeita Ele acima de tudo. Você pediu para Ele ser o teu Salvador. Significa que você reconhece que tem pecados e que precisa de Jesus que morreu na cruz para perdoar e limpar os nossos pecados. Na segunda frase, você disse para Jesus escrever o seu nome no livro da vida que está no céu. É um livro onde estão os nomes dos que receberam Jesus. E por último, você pediu para ter o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, que é o Espírito que te ajuda a fazer a vontade de Deus e a tomar as decisões corretas aqui na vida até a eternidade. Agora você deve buscar uma igreja local, uma comunidade de fé, onde você vai ter amigos que seguem a Bíblia, que vão ajudar você a conseguir seguir ao lado de Jesus. Esses amigos vão trazer recomendações da Bíblia, que vão fortalecer o seu relacionamento com Jesus
e vão ajudar você a seguir a Ele sempre na sua caminhada aqui na terra. Procure o discipulado para batizar-se. O batismo nas águas, quando você entra nas águas e sai, significa que você está deixando o velho eu e que você está nascendo para ser uma pessoa lavada para seguir a Jesus. E também, depois que você for batizado, você pode participar da ceia. A ceia é uma comunhão onde as pessoas partem um pão e oferecem um cálice com suco de uva. O pão simboliza aquele pão partido, cada partícula simboliza o corpo de Jesus que foi morto por mim e por você. E o suco de uva simboliza o sangue que foi derramado na cruz para trazer a salvação para todos nós, para salvar a nossa vida do pecado. Fazendo isso, toda vez que você participa da ceia, você recorda que você está seguindo no caminho de Jesus, está esperando que um dia ele volte. Vamos orar e agradecer e pedir a Jesus que nós possamos ser sábios para seguir no caminho certo, que vamos ter um mês de aprendizado, um mês de crescimento espiritual, um mês abençoado com as riquezas do Senhor, as riquezas espirituais e as riquezas nessa terra, onde nós vamos poder ajudar mais pessoas e honrar mais a Deus, fazendo o bem para aqueles que estão à nossa volta com a ajuda de Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, pedimos que nós possamos ter o temor ao Senhor acima de tudo, que possamos ter extremo respeito pela sua palavra e que possamos seguir lendo o livro de Provérbios e reconhecendo os objetivos que o Senhor propôs para cada um de nós ao longo dessa vida. Que nós possamos obter conhecimento, que os jovens aprendam a verdadeira palavra para que possam escapar de tudo aquilo que é mal. Que o Senhor afaste dos nossos caminhos aqueles que praticam a maldade e que nós tenhamos força para seguir nos conselhos que são corretos, que são justos e que são honestos e verdadeiros, para podermos fazer assim que a nossa vida prospere e seja abençoada em tudo que fizermos para honrar o teu nome e glorificar ao Senhor. Te agradecemos, dá-nos um mês de grandes riquezas e bênçãos, cheio da alegria que vem do teu Espírito Santo, e também abençoa as nossas famílias, arrancando os embaraços e derramando sabedoria, que possamos ser luz para os nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos colegas de faculdade, os nossos colegas de trabalho, os nossos sócios de negócios, nas nossas empresas e onde quer que venhamos a estar, que possamos refletir a tua glória hoje, sempre e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida.